Irmãos, hoje nós vamos tratar sobre o tema Yamim Noraim e o Yom Kippur. Nós temos aí duas expressões hebraicas que literalmente significa os dias temíveis, e nós sabemos que são 10, e o dia do perdão, o Yom Kippur. Nós vamos tratar sobre esses dois temas porque nós já estamos inseridos nele. Nós já estamos vivenciando os Yamim Noraim, os dias temíveis, e estamos caminhando para o Yom Kippur, que acontecerá do pôr do sol de domingo ao pôr do sol da segunda-feira, que é o dia do perdão, o dia da expiação. Os 10 dias temíveis, ou os dias temíveis, ele tem um outro nome também em hebraico. Há uma outra expressão para esses 10 dias que se iniciaram em Yom Teruah, a festa da trombeta, e que termina no Yom Kippur. É a expressão Aseret Yemei Teshuvah. Aseret Yemei Teshuvah, que significa os 10 dias de retorno, ou os 10 dias de arrependimento. Por que isso? Durante esses 10 dias que se iniciaram em Yom Teruah, na festa das trombetas, nós nos voltamos para o eterno. Daí a expressão Teshuvah, Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de retorno. A palavra Teshuvah, ou Shuvah, ela é melhor traduzida como retorno, que é algo mais profundo que arrependimento. O que Deus pede de nós é techuvá. Explicando a palavra techuvá, seria nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Aí é techuvá. Aí é retorno, porque uma coisa é só eu me arrepender do meu erro, do meu pecado, ter consciência que eu errei. Isso é arrependimento. Mas techuvá é retorno. É não só ter um sentimento de tristeza por ter errado ou consciência de que errou, mas, além disso, se voltar para Deus. E aí, os sábios do povo de Deus, eles, principalmente nesses 10 dias temíveis, e os sábios ensinam que tudo aquilo que nós fazemos durante esses 10 dias, iniciaram nas trombetas, na festa das trombetas, tudo que a gente faz durante esses 10 dias, ele é potencializado em 10 vezes mais. E aí os sábios do povo de Deus ensinam o seguinte: há 3 pilares que intensificam durante esses 10 dias. O primeiro é techuvá, é o retorno para o eterno, retorno para as coisas do eterno. É interessante porque já nessa semana eu conversei com uma irmã que é uma serva de Deus séria, e ela não tem o conhecimento que nós temos das raízes judaicas da fé, das Sagradas Escrituras, só que ela confidenciou que eu fui falar com ela desses 10 dias, e ela falou: engraçado, o Espírito de Deus já me tocou e esses dias Deus tem tocado em mim para rever conceitos, para me voltar para Ele. É claro que isso vai acontecer. É claro que isso vai acontecer com aqueles que, de fato, servem a Deus com a kavaná correta, com a intenção correta do coração. O mover do Espírito é um só. O Espírito é um só. Então, o Espírito de Deus move as pessoas dos 4 cantos e tocou nessa irmã, e com certeza vai tocar e está tocando em outras pessoas que nem têm o conhecimento das Sagradas Escrituras que nós temos. Então, irmãos, durante esses 10 dias, os sábios do povo de Deus ensinam a intensificar na techuvá, que, de novo, é um retorno a Deus. Outro pilar muito ensinado é a tefilá, a oração. É o segundo pilar. Até porque é impossível de nós nos retornarmos para o eterno sem tefilá, sem oração. Então, durante esses 10 dias, nós nos intensificamos no retorno a Deus e, claro, através do arrependimento. Segundo pilar da oração, da tefilá, da oração. Nós já aprendemos na palavra oração, né? Existem várias palavras hebraicas para oração, e uma delas é terit palel, que significa julgar a si mesmo. Quando eu oro, eu julgo a mim mesmo. É excelente. A gente faz uma introspecção
e nós verbalizamos a Deus aquilo que nós precisamos ser mudados e reconhecemos que nós precisamos ser mudados. Então, esse é o papel da oração. E o terceiro pilar que os sábios do povo de Deus nos ensinam, que deve ser intensificado nesses 10 dias de Yamim Noraim, dos dias temíveis, é a Tzedaká. E aí, Tzedaká não é esmola, como é traduzida na Bíblia. João Ferreira de Almeida, por exemplo, traduz Tzedaká lá em Mateus 6 como esmola. Tzedaká vai além de fazer caridade. Tzedaká é mais do que fazer caridade, porque a palavra Tzedaká significa literalmente justiça, atos de justiça. Tzedaká é você tirar a pessoa de uma condição e colocá-la em outra. Tzedaká não é só você dar o peixe para a pessoa, é você dar o peixe, você dá o murinete e ensina ela a pescar, para ela se autossustentar. Então, a Tzedaká envolve todo esse processo. Tzedaká não é só eu ir lá e dar uma cesta básica. Se eu não auxiliar a pessoa a ter um emprego, a ter a própria renda dela, a caminhar com as próprias pernas, o processo de Tzedaká foi interrompido. É válido demais você dar uma cesta básica, mas Tzedaká vai muito além de só ajudar. É um processo e nós aprendemos isso em uma das últimas ministrações da Paraxá. Então, os sábios do povo de Deus vão focar durante esses 10 dias nesses 3 pilares: Techuvá, Tefilá e Tzedaká. Retorno a Deus, oração e atos de justiça, para que isso potencialize em 10 vezes mais e nós possamos ser selados e inscritos no livro da vida, para que nós sejamos selados e inscritos em um ano bom, doce, próspero, abençoado e bem-sucedido. Como se diz, se você não fez isso durante o ano inteiro, Deus ainda te dá esta oportunidade. E para nós falarmos e terminarmos já sobre os Aseret Yemei Teshuvá, os 10 dias de arrependimento, eu queria que você anotasse aí, Isaías 55, 6. Diz assim: procurem por Adonai enquanto ele está disponível, clame a ele enquanto está próximo. Pastor, o que tem a ver Isaías 55, 6 com os 10 dias de arrependimento, os dias temíveis? No Talmud, que é um livro que foi compilado da tradição oral, os sábios do povo, os sábios antigos, eles ensinam através do Talmud e explicam que estas palavras de Isaías 55, 6, elas se referem, essas palavras que nós acabamos de ler, elas se referem à época dos dias do Aseret Yemei Teshuvá, dos 10 dias de arrependimento. Então, de novo, procurem por Adonai enquanto ele está disponível, clame a ele enquanto está próximo. Esses dias é semelhante a um rei que sai do seu palácio e caminha entre os camponeses, entre os plebeus. Deus, durante esses 10 dias, ele está muito mais acessível. Por isso, os sábios do povo de Deus aplicam Isaías 55, 6 a esses dias do Yamim Noraim. Procurem por Adonai enquanto ele está disponível. Clame a ele enquanto está próximo. Amém, irmãos? Então, vamos buscar, intensificar em buscar ao Eterno durante esses 10 dias. Agora, irmãos, nós vamos falar sobre o Yom Kippur, que é o clímax, que é o ápice desses 10 dias de arrependimento. Eu quero ler com vocês um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9, onde nós temos a menção da festa de Yom Kippur no Novo Testamento, porque talvez alguém pode questionar: pastor, mas o Senhor Jesus já veio, já morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, já disse, está consumado. Qual a aplicação do Yom Kippur para nós que cremos em Jesus como Messias, para nós que cremos em Yeshua como o Mashiach? Provavelmente alguém pode nos questionar isso. Nós não precisamos mais, podem argumentar,
Nós não precisamos mais celebrar o Yom Kippur. Jesus já é o nosso Yom Kippur. Ele já é o nosso perdão. Ele é o perdão dos nossos pecados. Nós temos ensinado, irmãos, principalmente na celebração dessas festas chamadas festas de outono, onde Cristo vai cumprir de forma plena na sua segunda vinda, e algo que, de fato, vai se cumprir de forma plena na segunda vinda de Cristo é a expiação, o perdão dos pecados de forma plena, porque o Yom Kippur, ele fala de perdão de dívida, fala de libertação dos escravos, fala de arrependimento. A obra que Cristo fez na cruz é suficiente, foi suficiente, contudo, nós ainda não vivenciamos a plenitude da redenção. Por quê? Porque nós ainda habitamos no corpo não glorificado. Nós temos dentro de nós ainda a inclinação para o mal. E essa Yetzer Hará vai nos deixar quando Yeshua voltar e nós tivermos os nossos corpos glorificados. Aí nós vamos viver a plenitude do perdão, a plenitude da expiação, a plenitude da propiciação. Outro argumento que nós temos para justificar por que nós celebramos o Yom Kippur é que é um mandamento, é uma mitzvah, e quando nós celebramos o Yom Kippur, o dia do perdão, nós fazemos uma introspecção, nós fazemos toda uma reflexão dos pecados que nós cometemos durante um ano inteiro, um ano que se passou, onde nós erramos, onde nós falhamos, onde podemos melhorar, onde devemos melhorar. Então, é um tempo para isso. É um tempo de quebrantamento, é um tempo de arrependimento, é um tempo de retorno, é um tempo de reflexão para sermos melhores, para, de fato, nós fazermos valer o sacrifício de Yeshua. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9, na Bíblia judaica completa está escrito assim: pelo fato de muito tempo ter sido perdido e continuar a viagem seria arriscado, porque já era passado o tempo do Yom Kippur, Paulo, os advertiu. Então, o escritor dos Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele menciona aqui em Atos 27, 9, que já havia passado o tempo do Yom Kippur. Então, ele nos dá essa informação importante de que era importante e é importante o Yom Kippur, mesmo após a morte de Yeshua, mesmo após a sua ressurreição, mesmo após o derramamento do Espírito. Lucas, e com certeza os demais discípulos de Yeshua do primeiro século, ainda mantinham os tempos determinados pelo Eterno. Nas outras Bíblias, normalmente, Atos 27, 9, nós temos a menção que já havia passado o jejum, ou o dia do jejum. Então, nós temos o artigo O, mostrando que não era um jejum qualquer. Então, até mesmo traduzindo o Yom Kippur, ou o dia do jejum, como Lucas escreve, ou como nós temos no grego, o tradutor fez questão de pontuar que não era um jejum qualquer, não era um jejum convencional que alguém pode fazer, porque o Yom Kippur, ele é chamado também de o dia do jejum. É o dia que toda a nação de Israel para e jejua. É o jejum de 24 horas. É um jejum absoluto. Então, o Yom Kippur ficou conhecido como o dia do jejum. Então, nós temos a menção desse dia em Atos, capítulo 27, versículo 9. Então, quando nós celebramos o Yom Kippur, nós lembramos do sacrifício de Yeshua por nós. E nós lembramos quão importante é e foi o sacrifício de Yeshua. Porque sem sangue não há capará, sem sangue não há
expiação. Sem derramamento não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. É o que diz até o escritor aos Hebreus. Só que Cristo fez uma única vez no Santo do Santo Celestial. Ele foi tanto o sumo sacerdote quanto a própria oferta, a própria propiciação. Então, durante esse dia, nós lembramos do aspecto expiatório do sacrifício de Cristo, nós valorizamos isso e nós nos retornamos para o eterno em arrependimento, em oração, em jejum, em humilhação, conforme o mandamento. Foi o próprio Deus que estipulou essa data, esse período, para que houvesse arrependimento. É importante pontuar que isso aqui não é uma tradição judaica, isso aqui não é uma festa dos judeus. Esses dias que vão culminar no Yom Kippur, no dia do perdão, foi o próprio Deus que estipulou e determinou. E aí eu convido você a abrir Levítico 23, onde nós temos enumeradas as festas, ou melhor, os tempos determinados, que é Moedim, os tempos determinados pelo Eterno, para que haja comunhão, para que haja congregação. Vamos lá para Levítico 23. Levítico 23, 26 diz assim: Adonai disse a Moshe, então foi o Senhor que disse a Moisés, o 10º dia desse 7º mês é o Yom Kippur. Realizem uma convocação sagrada, humilhem-se e tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. E aí você pode questionar, aqui não existe a palavra jejum, mas os sábios do povo de Deus, desde a época de Moisés, celebram esse dia, cumprem esse tempo determinado, se voltando a Deus em oração e em jejum. O jejum é uma excelente forma de se humilhar o jejum. E algo que nós temos sempre ensinado aqui nesta casa é que quando eu jejuo, eu diminuo no meu corpo 2 elementos que faziam parte do sacrifício no templo. 2 elementos que só podem ser oferecidos para o Eterno, que é sangue e gordura. Quando o sacrifício era apresentado a Deus, a parte da gordura e do sangue é só do Eterno. Quando eu jejuo, eu diminuo no meu próprio corpo sangue e gordura. Então, quando eu jejuo, é uma forma de, como Paulo diz, apresentando o meu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Eu estou me apresentando como um sacrifício a Deus. O jejum, ele faz isso. O jejum nos humilha. O jejum mortifica a nossa carne. Você fica sem comer, você fica sem beber, você está maltratando a sua carne, você está mortificando a sua carne e, em contrapartida, fortalecendo o seu espírito. Esse é o propósito do jejum, independente da época, e principalmente nesse dia. Nós temos que jejuar no dia exato. Esse dia não tem como nós jejuarmos em outro dia. Tem que ser na data certa, na data específica. Podemos jejuar outros dias, mas este é o único jejum estabelecido na própria palavra, o dia do jejum, o Yom Kippur. E aí o versículo 28 diz: não realize nenhum tipo de trabalho nesse dia, pois é Yom Kippur, para fazer expiação por vocês diante de Adonai, seu Deus. É claro, irmãos, é importante pontuar aqui o seguinte: nós vivemos no Ocidente, nós vivemos em um país laico. O único local onde se pode se cumprir de forma plena esse jejum é em uma comunidade judaica, um kibbutz, em outras partes do mundo, ou em Israel, onde é feriado e é observado esse dia. Infelizmente, como esse ano vai cair do pôr do sol do domingo ao pôr do sol da segunda, eu mesmo terei que comparecer ao meu trabalho, porque senão meu dia será cortado. Mas o período que eu estiver lá, eu vou estar em consagração, eu vou estar em jejum, ok? Existe até uma frase cristã que diz que aonde a oração para, o jejum prossegue. Então,
eu vou suspender as orações para ir trabalhar, mas o jejum vai continuar comigo. Eu volto do trabalho e a gente entrega o nosso jejum com oração a Deus. Versículo 29. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do povo. Versículo 29 é muito forte. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do povo. Porque é uma mitzvah, é um mandamento, é uma moeda, é um tempo determinado pelo Eterno. Para isso, para se humilhar diante de Deus. E esse ser eliminado do povo, não é que o povo ia, assassinava, matava a pessoa. Esse ser eliminado do povo aqui, é o que nós já aprendemos nessa casa, a pena de careta, onde o próprio Eterno corta a pessoa espiritualmente. A pessoa é cortada pelo próprio Eterno. Versículo 30. E eu destruirei dentre seu povo quem realizar algum tipo de trabalho nesse dia. Não realize nenhum tipo de trabalho. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações. Não importa onde vocês vivam. Ele será para vocês um shabat de descanso absoluto. E vocês se humilhem, descansem no seu shabat da tarde do 9º dia até a tarde seguinte. Então aqui nós temos o mandamento da festa do Yom Kippur. Um ponto importante do Yom Kippur, que a gente sempre frisa também, eu queria que você abrisse e anotasse aí, Levítico 16 vai falar da cerimônia do Yom Kippur, que era a cerimônia dos 2 bodes, o bode para Adonai, o bode para Azazel. Aí Levítico 16, eu queria que você anotasse, marcasse aí na sua Bíblia, o versículo 17, que já resume aquilo que eu quero falar. Levítico 16, 17 diz assim: ninguém se apresentará na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar no lugar sagrado para fazer expiação, até quando sair. Depois de ter feito expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a comunidade de Israel. Detalhe importante: no Yom Kippur, nós pedimos perdão pelos nossos pecados individuais para que haja expiação. Segundo, nós pedimos perdão pelos pecados da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. E terceiro, nós pedimos perdão pelos pecados da nossa nação. Se tem uma data que a igreja deveria orar, jejuar, se humilhar e buscar a face do Eterno, é no Yom Kippur. É o que diz lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é o dia específico, é o dia ideal para nós orarmos e pedirmos perdão ao Eterno pela nossa nação. Porque quando a catástrofe vem, irmãos, quando a tragédia vem, quando o cativeiro vem, ele vem para todos, para o ímpio e para o justo. Quando o cativeiro assírio, quando o cativeiro babilônico veio sobre o povo de Israel, foi para ímpios e para justos. Os justos também foram levados para o cativeiro. Então, nós temos que adquirir esse entendimento de que nós somos o responsável pelo bem-estar da nossa nação. O mal só triunfa quando o bom falha. Então, a palavra de Deus diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. E nós temos que interceder pelo nosso povo, orar pela salvação e pela conversão do Brasil. Então, nós oramos pelos nossos pecados individuais, é o Yom Kippur, nós oramos pelos pecados da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, para que haja perdão, para que haja expiação, e nós oramos pela nação, pela nossa nação Brasil e pela nossa nação Israel, para que os pecados de Israel sejam perdoados, que o Eterno envie Yeshua para restaurar todas as coisas. Oramos pela salvação de Israel, pois o próprio Yeshua nos ensinou que ele não virá enquanto o povo de Israel não disser Baruch Rabá B'Shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E um ponto importante do Yom Kippur, e esse ensinamento está no Talmud, é o seguinte: o Yom Kippur, ele expia qualquer tipo de pecado, exceto aquele que é cometido contra o próximo. Por isso que no Yom Kippur nós nos consertamos uns com os outros. No Yom Kippur nós pedimos perdão. No Yom Kippur nós liberamos perdão. De novo, os sábios do povo de Deus ensinam:
O Yom Kippur expia qualquer tipo de pecado, exceto aquele que é cometido contra o outro. Aquele que é cometido contra o outro, eu tenho que ir e me consertar com ele. É muito interessante e profundo isso, porque a nossa vida é um ciclo. E os sábios ensinam o seguinte: a palavra perdão, no original hebraico, é mehilá. E mehilá, ela vem da raiz mahol, que significa círculo. Quando eu erro, falho com a pessoa, esse círculo se rompe, o relacionamento se rompe. E aí é necessário haver o conserto, aí é necessário haver o perdão para que o círculo se feche de novo, para que o ciclo feche. Então, eu preciso me consertar com o outro. O Yom Kippur é maravilhoso por isso. Ele exige de nós que haja um conserto. O Yom Kippur exige de nós, não pisa na bola não, porque senão no Yom Kippur você vai ter que se consertar. Vai ter que calçar a cara e se consertar. Ah, pastor, não foi eu que errei, não foi eu que pisei na bola, foi fulana, foi fulano. Vá até ele, libera o perdão, restaura o círculo, narrou. E os sábios, eles trazem um ensinamento muito, muito interessante sobre o pecado do bezerro de ouro, sobre as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. Há um ensinamento judaico que diz, olha, Moshe gastou 40 dias no monte, sem comer, sem beber, para receber as tábuas do Eterno. E aí, quando ele desce, o povo peca com o pecado do bezerro de ouro, as tábuas são quebradas. E aí, Moshe tem que subir novamente para interceder pelo povo, para pedir perdão pelo povo. E ele gasta 80 dias para que haja perdão e restauração. E aí, os sábios ensinam que é mais difícil reconstruir um relacionamento após ele ter sido violado. Então, gasta-se mais tempo para reconstruir um relacionamento do que construí-lo. Contudo, é interessante que as tábuas que permaneceram e que ficaram na arca e estão na arca da aliança até hoje, foi as tábuas da reconstrução. A nova estrutura gerada pelo perdão, ela é duradoura, ela é mais sólida que a primeira. Isso vale para tudo. Uma comunidade que consegue liberar perdão, receber perdão, um relacionamento, um casamento que consegue se reconstruir com perdão, ele é muito mais sólido e mais duradouro. Um relacionamento, ele rompe o círculo quando não há mehilá, quando não há perdão. Então, irmãos, nesse Yom Kippur, nós vamos, nesses 10 dias, nós vamos orar mais, se voltar mais para o Eterno, fazer mais tzedakah. E no Yom Kippur, que é o clímax, que é o ápice, nós vamos jejuar 24 horas, vamos pedir perdão por todos os tipos de pecado, pecados conscientes, pecados inconscientes, pecados que nós nem nos lembramos mais, para com o Eterno. Vamos consertar uns com os outros, para que, de fato, haja o perdão para nós. Porque Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso mestre, ensinou que se eu não liberar perdão, eu não serei perdoado. Se não perdoardes os outros as vossas ofensas, o Pai também não perdoará as vossas ofensas. Então, na medida que eu perdoo, eu sou perdoado. Trabalhe para que você não tenha que pedir perdão, mas se errar, peça perdão. Restaure o círculo e estabeleça um relacionamento mais sólido e muito mais duradouro. É mais difícil, mas é necessário. E para nós encerrarmos, eu queria ler com vocês Levítico 16:10, diz assim: o bode cuja sorte caiu para Azazel, porém será apresentado vivo para Adonai, e será usado para fazer expiação, e será enviado ao deserto para Azazel. É interessante como que os comentaristas, aqui é uma pérola que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É interessante demais como que os mais renomados sobre esse explicam Levítico 16:10. O primeiro a comentar esse texto é o comentarista bíblico judeu medieval Ibn Ezra. O Ibn Ezra, ele diz o seguinte: se você deseja um bode expiatório, deve conhecer primeiro quem morreu na idade de 33. Olha o que disse o comentarista judeu bíblico medieval Ibn Ezra.
Se você deseja conhecer o mistério do bode expiatório, deve conhecer primeiro quem morreu na idade de 33. E nós sabemos quem foi. Outro rabino renomadíssimo do povo de Israel, o rabino que viveu na era de ouro do exílio espanhol, chamado Moshe Ben Narman. Ele disse, comentando esse texto, esse texto se trata de Esaú e o reino de Esaú. Esaú é Yeshua, tá? O vermelho. E Edom é o Império Romano Cristão. Então, dois rabinos famosos, renomados do povo de Israel, ao comentarem esse texto, eles associam esse texto a Yeshua HaMashiach. É sensacional, sensacional. Amém, irmãos? Então é isso, é o que nós temos para falar sobre a Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento, ou Yamin Noraim, os 10 dias temíveis, os dias temíveis que correspondem a trombetas, o dia do perdão, e sobre o Yom Kippur, né? Onde nós lembramos do sacrifício de Yeshua. Durante esse dia nós lemos principalmente o livro de Hebreus, onde vai falar do sacrifício de Yeshua e relacioná-lo com o Yom Kippur, com o dia do perdão. Então, esse é o dia específico para nós. Pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa casa, pelos pecados da nossa nação, porque nós começamos a ser julgados pelo Eterno em Yom Teruah. O livro vai ser fechado e selado em Yom Kippur, e o veredito é anunciado em Sukkot. Então nós temos esses 10 dias aí para nos reparar com o próximo, para nos reparar com o Eterno, para que nós sejamos inscritos no livro da vida e sermos selados. E para que nós sejamos inscritos, para que tenhamos um ano bom, doce, próspero, abençoado e bem-sucedido. E há um tipo de pecado que os sábios do povo de Deus ensinam, que nem o Yom Kippur perdoa. É aquele que peca consciente. É aquele que peca e diz, vou pecar e no Yom Kippur eu vou pedir perdão. Esse é o pecado deliberado. E o próprio escritor aos Hebreus capítulo 10, versículo 26, salvo engano, ele diz que se nós continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício. Então, aquele que peca consciente e peca já pensando em pedir perdão, esse aí pecou de forma deliberada e para esse nem o Yom Kippur expia, nem o jejum de Yom Kippur diante do Eterno, diante de Yeshua, expia, porque é um pecar deliberado, é um pecar à mão levantada, como diz na Torá, lá em Bemidbar, em Números. Graças a Deus por mais esse estudo que o Eterno nos concedeu. Vamos caminhando aí durante esses 10 dias, sabendo que eles são potencializados em 10 vezes mais. Esse sábado agora, nós vamos ter uma ministração especial, porque é Shabbat Shuvah, é o sábado do arrependimento, é o sábado que cai entre os Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento, por isso que ele é chamado de Shabbat Shuvah, sábado do arrependimento, é o sábado que antecede o Yom Kippur. Então vamos nos quebrantar, vamos orar, vamos pedir perdão ao Eterno, vamos retornar para o Eterno. Vamos retornar, irmãos, para o Eterno. Que esse ano nós venhamos nos santificar mais, nos consagrar mais, buscar mais o Eterno, fazermos mais pelo reino. Esse é o propósito. Se nós passamos pelo Yom Kippur da mesma forma, aí tem algo errado. Aí nós estamos celebrando as festas só de forma religiosa. Se as festas não mudam, não nos transformam, esses tempos determinados, essas moedim, não estão cumprindo o propósito que deveriam cumprir nas nossas vidas. Como eu disse, esses tempos determinados são oásis no meio do deserto. É onde nós somos renovados, revigorados, para continuar caminhando no deserto da vida, é onde nós recebemos força para vencermos mais um ano. Encerramos o ciclo de estudo da Torá no Shabat e já vamos iniciar novamente os ciclos de estudos da Torá. Então, que esse ano nós possamos fazer diferente. Nos estudos das Parashot, nós venhamos ser mais presentes, mais frequentes,
que nos discipulados nós venhamos ser mais frequentes, mais participativos, que nós sejamos mais frequentes nos cultos e que nós sejamos mais envolvidos no reino e usados pelo Eterno para expandir o seu reino. É isso que nós devemos buscar do Eterno nesse Yom Kippur. Amém? Então, shalom, shalom, meus irmãos, e até o próximo discipulado, permitindo o Eterno.